dois, três. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo este vídeo, ok? Eu sou o professor Leandro e nós vamos para a leitura de hoje do nosso livro aqui, História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Vocês podem estar percebendo algo diferente porque eu troquei o stream que eu estava utilizando anteriormente, que era o StreamYard. O StreamYard, ele tem um tempo para ser usado gratuitamente, eu excedi. E até o dia 13 deste mês eu não vou conseguir gravar novamente se eu não pagar. Então eu vou usar um outro. Eu entrei no OBS, estou apanhando dele aqui. Inclusive, eu gravei um pouco antes aqui algo que provavelmente, se você está assistindo isso amanhã ou depois de amanhã, estará cortado, editado. Então vamos lá, beleza? Ainda bem que existem mais recursos aí. Bom, vamos então para a nossa leitura de hoje. A leitura de hoje será um pouquinho mais curta exatamente pelo teste que estou fazendo com o OBS. Aparentemente ele parece ser muito bom. Então vamos ver se vai ficar legal, ok? Se não for bom, eu vou ter que regravar esse pedaço por um outro tipo de stream ou direto mesmo pelo YouTube sem os recursos que normalmente ele tem. Não sei ainda colocar fundo de tela aqui, então vai ficar olhando a minha caminha ali. Vamos lá? História dos Hebreus, Flávio Josefo. Parte 30. Livro 12º, capítulo 1. Os chefes dos exércitos de Alexandre o Grande dividem o império depois de sua morte. Ptolomeu torna-se o improviso senhor de Jerusalém. Torna-se de improviso senhor de Jerusalém. Manda várias colônias de judeus ao Egito e confia neles. Guerras contínuas entre Jerusalém e os samaritanos. Boa noite, Dr. Helder, boa noite, Sarita, e boa noite, Davi. 453. Alexandre o Grande morreu depois de vencer os persas e tratar Jerusalém do modo como falamos. Seu império foi dividido entre os chefes de seu exército. Antígono recebeu a Ásia, Seleuco a Babilônia e as nações vizinhas, Lisímaco o Helesponto, Cassandro a Macedônia e Ptolomeu, filho de Lago, o Egito. Houve divergências entre eles com relação ao governo, as quais causaram sangrentas e longas guerras, desolações em várias cidades e a morte de um grande número de pessoas. A Síria sofreu todos esses males sobre o reinado de Ptolomeu, de quem acabamos de falar, e ao qual se dava o nome de Sóter, isto é, Salvador. Mas ele mostrou que não tinha por justo título, pois veio a Jerusalém num dia de sábado com o pretexto de oferecer sacrifícios, e os judeus, como não desconfiavam dele, pois era dia de descanso, receberam-no sem dificuldade. Então esse príncipe tirou vários habitantes nos montes da Judéia, dos arredores de Jerusalém, da Samaria e do monte Serizim, e enviou-os para o Egito. Agatarxide Sinídio, que escreveu a história dos sucessores de Alexandre, censura por este motivo a nossa tradição, dizendo que ela nos fez perder a liberdade. Disse ele: O novo povo, o povo que traz o nome de judeu e que habita numa cidade grande e forte de nome Jerusalém, não tendo querido por uma longa superstição tomar as armas,
permitiu que Ptolomeu dela se tornasse senhor e rude dominador. Ptolomeu, sabendo das respostas que os judeus tinham dado a Alexandre depois que vencera Dario, o que lhe deu a certeza de que eles observavam muito religiosamente os seus juramentos, confiou-lhes as guardas de diversos lugares, deu-lhes em Alexandria direitos de burguesia iguais aos dos macedônios e os obrigou por juramento a serem fiéis a ele e a sua posteridade. Vários outros judeus foram de boa mente estabelecer-se no Egito, para onde se dirigiam atraídos pela fertilidade do país e pelo afeto que Ptolomeu testemunhava aos de sua nação. Os descendentes desses judeus fizeram contínuas guerras aos samaritanos, porque nenhum nem outros queriam deixar os seus costumes. Os de Jerusalém sustentavam que somente o templo de Jerusalém era santo e que não se deviam fazer sacrifícios em outros lugares. Por outro lado, os samaritanos sustentavam que era necessário oferecê-los no Monte Gerizim. Capítulo 2. Ptolomeu Filadelfo, rei do Egito, liberta 120.000 judeus que estavam escravos no seu reino. Manda vir 72 homens da Judéia para traduzir em grego as leis dos judeus. Envia riquíssimos presentes ao templo e trata os deputados com magnificência real. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vete falando com o Dr. Helder. Ah, eu me inscrevi também. Ô, Dr. Helder, deixa eu só fazer até um merchan aqui. Pessoal, se inscrevam aí no canal Reclame Já, do Dr. Helder, um amigo nosso aí que participa lá da Brado Rádio. Aliás, se vocês ainda não conhecem a Brado Rádio, entrem aí no YouTube ou no Getter, tá? E digite lá, Brado Rádio, e ouça a primeira rádio conservadora do país, ok? Muito boa a rádio. E procurem também, olha, eu não achei fácil, viu, Dr. Helder, o teu canal. Então, digitem assim, ó, no YouTube, canal Reclame Já, separado, fica mais fácil de localizar, tá? Quando eu coloquei Reclame Já, apareceu um monte de outras coisas que não era o canal do Dr. Helder. Vocês vão vê-lo lá, a imagem colorida, né, de um círculo parecido aquele brinquedo que tinha da Grow, se não me engano, que a gente apertava os botões lá. É o símbolo do Google, parecido com o símbolo do Google, beleza? Vai lá e se inscreve. O Davi também tá cumprimentando ele. Beleza, então vamos lá. Pra mim só tá aparecendo aqui que tem uma pessoa online. Eu acho que tem algum erro aqui, porque vocês estão comentando. E sabe lá também como é que tá o meu YouTube, se eu também não tô no Shadowban, né? Vamos lá. Capítulo 2, então. 454. Continuando. Ptolomeu, cognominado Filadelfo, sucedeu no reino do Egito a Ptolomeu Sóter, seu pai, e reinou 39 anos. Mandou traduzir em grego as leis dos judeus e permitiu a 120.000 homens que estavam nessa nação voltar ao seu país. E disso devo dar a razão. Demétrio Falero, diretor da biblioteca do príncipe, trabalhava com extremo cuidado para reunir de todos os lugares do mundo os livros que julgava merecerem essa honra, e tinha isso como coisa que seria muito agradável ao soberano. Um dia, o rei perguntou-lhe quantos livros possuía, e ele respondeu que eram mais ou menos 200.000, mas esperava dentro em pouco tempo chegar a 500.000.
e que soubera haver entre os judeus muitas obras às suas leis e aos seus costumes, escritas em sua língua e em seus caracteres, e muitos dignas de ocupar um lugar naquela soberba biblioteca. Porém, daria muito trabalho para serem traduzidas em grego, porque a língua e os caracteres hebraicos tinham grandes semelhanças aos siríacos. No entanto, isso poderia ser feito, pois Sua Majestade não se importava com as despesas. O rei aprovou essa proposta e escreveu ao sumo sacerdote dos judeus para que esse lhe enviasse os livros. Aconteceu que naquele mesmo tempo, Aristeu, a quem o príncipe amava extremamente por causa de sua moderação e sabedoria, tinha em mente pedir que pusessem em liberdade os judeus que estavam em seu reino. E essa ocasião pareceu-lhe muito favorável ao seu desígnio. No entanto, ele julgou devê-lo comunicar a Zosibe, a Tarantino e a André, chefes de seus guardas, antes de fazer a proposta ao rei, a fim de que eles apoiassem o que ia dizer. E todos foram da mesma opinião. Então ele falou deste modo ao soberano: Tenho sabido que as Vossa Majestade tem a intenção de ter não somente uma cópia das leis que os judeus observam, mas fazê-las traduzir. E eu não estaria falando com sinceridade se fingisse não ver que isso não pode ser feito honestamente. Quando Vossa Majestade conserva escravos neste reino, um grande número de pessoas dessa nação. Mas seria sem dúvida digno da vossa bondade e generosidade libertar todos eles dessa miséria. Pois, segundo o que pude concluir, após ter me seguramente informado, o mesmo Deus que governa o vosso império e que adoramos sob o nome de Júpiter, porque nos conserva a vida, foi o autor da lei deste povo. Sendo, pois, que nenhuma outra nação lhe presta tão grande honra e culto tão particular, a sua piedade parece-me obrigar a encaminhá-los ao seu país. Por isso suplico humildemente que Vossa Majestade creia que a liberdade que tomo de vos falar assim não provém de nenhuma ligação ou aliança com esse povo, mas somente por eu saber que Deus é o Criador de todos os homens em geral e que as boas ações lhe são agradável. O rei escutou com atenção essas palavras e, com o rosto alegre, perguntou a Aristeu qual seria o número de judeus aos quais ele propunha a liberdade. André, que estava presente, respondeu que podia ser uns 120.000. Então o rei disse então o rei a Aristeu: Credes então, Aristeu, que o que me pedis é um pequeno presente? Zosibe e Tarentino tomaram então a palavra e disseram ao rei que nada poderia ser mais digno de sua majestade que reconhecer com tão grandiosa ação o dever de agradecer a Deus por tê-lo elevado ao trono. O soberano sentiu tanto prazer ao constatar que todos pensavam do mesmo modo que prometeu, para satisfazer plenamente a vontade de Deus segundo o desejo de Aristeu, pagar aos soldados, além do soldo, 120 dracmas para cada judeu que tivessem como escravo. Eles disseram-lhe que essa despesa subiria a mais de 400 talentos, mas ele respondeu que isso não o impediria de fazê-lo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu estou aqui. Davi falou, Davi, esse canal deveria ter, não entendi. Mais inscritos, é uma benção. Ah, estão falando do canal do Dr. Elder. Sim,
Ó, o pessoal que tiver aqui, ó, inscrevam-se lá no canal Reclame Já, Dr. Helder, tá? E inscrevam no canal Reclame Já, separado, no YouTube que vocês encontram. Valeu? Retornando. Inclino-me a relatar as próprias palavras desse grande príncipe a esse respeito, a fim de que melhor se conheça a sua generosidade. Queremos todos os judeus aos quais o soldado do falecido rei, nosso pai, aprisionaram na Síria, na Fenícia e na Judeia e venderam no Egito, como também os que antes, ou mesmo depois, foram vendidos em nosso reino, sejam libertados da servidão. E que se deem de nossa moeda, cada um deles, 120 dracmas, o que os nossos soldados receberão, além do soldo, pelo que forem de sua propriedade. E que os nossos tesoureiros paguem o resgate dos outros aos respectivos senhores. Porque tenho motivos para crer que isso ocorreu contra a vontade do rei nosso pai, e contra toda a equidade, e que os soldados trouxeram ao Egito este grande número de escravos, pelo único desejo de se aproveitarem deles. Um amor à justiça e à compaixão que se deve ter dos infelizes nos obriga a libertar todos esses escravos, depois de paga aos seus senhores a quantia que estipulamos. E como não duvidamos de que a bondade da qual usamos nesta ocasião não nos será vantajosa, queremos que a presente determinação seja cumprida em boa fé, e depois de for publicada, os que possuírem tais escravos nos deem disso uma relação dentro de 3 dias. Será permitido denunciar a quem não nos obedecer, e todos os seus bens serão confiscados em nosso favor. Esse documento foi apresentado ao rei, e ele achou que não estava bem explícito, pois deveria incluir expressamente os que haviam sido feitos escravos antes e depois de tão grande número ser trazidos ao Egito, quando Ptolomeu Sóter se tornou senhor de Jerusalém. Ele queria, por uma bondade e magnificência reais, conceder a esses a mesma graça. Então ordenou que se tomassem a quantia necessária dos cofres dos tributos, para que fosse entregue aos tesoureiros e distribuídas aos soldados como resgate desses judeus. A ordem foi executada em 7 dias e veio a custar ao soberano 470 talentos, porque os senhores dos escravos judeus cobraram também pelas crianças as 120 dracmas que falava a ordem real. Como tem oportunista, né? Parece que tinha alguns brasileiros lá. Vocês me perdoem, tá? Eu ainda estou sarando da gripe. Mas estou bem, bem melhor. Vamos lá. A Vete falou aqui. Você tá falando do meu canal. Meu canal tá bem, tá 5 mil, quase 6 mil inscritos, tá bem. Tá ruim não. Não tô reclamando não, tá bom. O que tinha que ter é o engajamento. 6 mil inscritos que não tem o hábito de ler, né? Seria legal se tivesse mais engajamento, mas não sou eu que faço isso. Está entregues na mão do Pai. Sarita tem quantia razoável de inscritos, mas concordo que merecia mais, ok? Estou falando
Mas com a perseverança o Leandro vai rolar. Gosto muito dos detalhes, das observações que ele faz ao decorrer das leituras. Concordo que merecia mais atenção. Tranquilo. Tá bom. Vamos parar de falar de mim aqui. Vamos falar do conteúdo. Eu sou desprezível, tá? Eu sou uma pessoa normal, como todos, em processo de restauração. Porque a minha vida, quanto mais vocês me conhecerem, mais vocês vão me odiar, ok? Sou uma alma em busca de redenção. Valeu? E restauração é o mais importante. Estou restaurando a mim. Então vamos lá. Vamos à leitura. Depois de uma libertação tão extraordinária, o rei, que nada fazia sem madura reflexão, ordenou a Demétrio que fizessem publicar a sua determinação a respeito da tradução dos livros hebraicos para a língua grega. Registrou-se o pedido apresentado a Sua Majestade por Demétrio, bem como as cartas escritas a esse respeito, o número e a riqueza dos presentes que foram enviados a fim de dar a conhecer a extraordinária magnificência do soberano e o que os operários haviam feito como contribuição para a arte. A resposta apresentada ao rei por Demétrio, em forma de pedido, estava exarada nestes termos. Demétrio, ao grande rei: como vossa majestade me ordenou, fiz uma indagação, a mais exata possível, dos livros que ainda faltam para tornar perfeita a biblioteca real. Não houve cuidado ou solicitude que eu não empregasse nisso. E tenho de comunicar a vossa majestade que os livros que contêm as leis dos judeus estão no número dos que faltam, tanto porque estão escritos em caracteres hebraicos, que não conhecemos, quanto porque não nos incomodamos em procurá-los, porque vossa majestade ainda não havia manifestado o desejo de possuí-los. No entanto, é necessário possuí-los, e que sejam fielmente traduzidos, porque contém as mais sábias e perfeitas leis do mundo, pois foi o próprio Deus que as outorgou. O que fez o historiador Hecateu Abderita dizer que não há poeta nem historiador que tenha falado assim, nem homem que tenha cumprido o que elas determinam, porque, sendo todas santas, não devem estar na boca dos profanos. É necessário, pois, que, se vossa majestade bem o julgar, se escreva ao sumo sacerdote dos judeus, para que ele escolha, entre os principais de cada tribo, os mais inteligentes e os que conhecem com mais perfeição essas leis, e vô-los envie, a fim de que eles se reúnam e façam uma tradução exata e capaz de satisfazer plenamente os desejos de vossa majestade. Depois que o rei leu essa petição, ordenou que se escrevesse conforme o que nela se dizia a Eleazar, sumo sacerdote dos judeus, e determinou que se desse liberdade a todos os judeus que eram ainda escravos no seu reino. Ordenou que se enviasse 50 talentos de ouro para a confecção de taças, vasos e outros objetos próprios para as oblações, muitas pedras preciosas que os guardas do tesouro haviam entregado aos joalheiros para que escolhessem e trabalhassem as que podiam ser usadas em adornos, e 100 talentos de prata para sacrifícios e outros usos do templo. Falarei das obras e dos ornamentos em que foram empregados, mas é preciso antes apresentar uma cópia da carta escrita ao sumo sacerdote e dizer de que modo ele foi elevado a esta dignidade.
Depois da morte do sumo sacerdote Onias, Simão, seu filho, sucedeu e foi cognominado o Justo por sua piedade e extrema bondade para com a nação. Deixou apenas um filho, de nome Onias, tão jovem que Eleazar, irmão de Simão, de quem se trata agora, exerceu no lugar dele o sumo sacerdócio. Foi a este Eleazar que Ptolomeu escreveu a seguinte carta: O rei Ptolomeu a Eleazar, sumo sacerdote, saudação. O falecido rei, nosso pai, tendo encontrado seu reino, vários judeus que os persas para lá haviam levado como escravos, tratou-os tão favoravelmente que os engajou em grande parte no seu exército, com bom soldo. Colocou vários deles como guarnição em diversos lugares, confiando-lhes até mesmo a defesa. Isso tornou temíveis aos egípcios, e nós, depois de nossa ascensão ao trono, não lhes testemunhamos menos bondade, particularmente aos de Jerusalém, pois pusemos em liberdade mais de 100.000 deles, depois de pagar o resgate aos seus senhores. Tanto estamos persuadidos de nada mais poder fazer, de agradar a Deus para agradecer-lhe a dádiva de haver colocado o cetro em nossas mãos para o governo de tão grande reino. Fizemos também alistar em nossas tropas aqueles que pela idade são os mais aptos a pegarem armas, e destacamos mesmo algum deles para servir junto de nós, como prova de nossa confiança na sua fidelidade. Mas, para vos mostrar mais particularmente a nossa afeição pelos judeus de todo o mundo, queremos que se traduzam as vossas leis do hebraico para o grego, e colocamos essa tradução em nossa biblioteca. Assim far-nos-ei coisa muito grata, se escolherdes em todas as vossas tribos pessoas que, pela idade e inteligência, tenham adquirido um grande conhecimento de vossas leis e sejam capazes de as traduzir com exata fidelidade. Não duvidamos de que essa obra, saindo como nós esperamos, nos trará grande glória. Para tratar convosco destes assuntos, enviamo-vos André, comandante de nossos guardas, e Aristeu, que são 2 dos nossos servidores de mais confiança. Eles vos estão levando de nossa parte 100 talentos de prata, para serem empregados nas oblações dos sacrifícios e em outros usos do templo. Esperamos a vossa resposta, e ela nos trará grande alegria. Eleazar, para responder a esta carta, o mais respeitosamente possível, assim escreveu ao rei. O sumo sacerdote Eleazar, ao rei Ptolomeu, saudação. Recebi com o consentimento que devo ter pela vossa real benevolência a carta de vossa majestade, que se dignou em escrever-me. Ela foi lida na presença de todo o povo, e nela notamos com grande satisfação sinais de vossa piedade para com Deus. Recebemos também e mostramos a todos os 20 vasos de ouro, os 30 de prata, as 5 taças e a mesa que devem ser consagradas e empregadas nos sacrifícios e no serviço do templo, bem como 100 talentos que nos foram trazidos da parte de vossa majestade por André e Aristeu, cujos méritos os tornam tão dignos da afeição com que nos honra a vossa majestade. Vossa majestade pode ficar certo
de que tudo faremos para mostrar o nosso reconhecimento pelos tantos favores com que vos dignais cumular-nos. Oferecemos também a Deus sacrifícios por vossa majestade, pela princesa vossa irmã, pelos príncipes, por vossos filhos e por todas as pessoas que vos são caras, ó rei. Todo o povo pediu a Deus em suas orações que escute os vossos desejos, confirme o vosso reino em perfeita paz e faça que essa tradução de nossas leis vos dê toda a satisfação que possais desejar. Escolhemos, majestade, 6 homens de cada uma de nossas tribos para levar até vós as nossas santas leis, e esperamos de vossa bondade e justiça, quando não tiverdes mais necessidades deles, que sejam mandados de volta em segurança com os que vos irão apresentá-los. Seria inútil, segundo a minha opinião, citar aqui os nomes das 72 pessoas que levaram as leis dos judeus ao Ptolomeu rei, embora todas sejam mencionadas na carta do sumo sacerdote. Não creio, porém, dever passar em silêncio a magnificência e a beleza dos presentes que o príncipe ofereceu a Deus, pois podem nos manifestar ainda mais a sua piedade. Não se contentou ele em fazer grandes despesas para esse fim, mas ofereceu presente até aos operários, para incitá-los a trabalhar com maior cuidado e diligência. Assim, embora a continuação da história não me obrigue a falar disso, não deixarei de fazê-lo, pois tão extraordinária liberalidade merece que dela fiquem indícios para a posteridade. Começarei pela soberba mesa. Como o príncipe desejava que ela sobrepujasse em muito a que estava no templo em Jerusalém, mandou tomar a medida desta, e era seu desejo que a sua fosse 5 vezes maior. Contudo, como ele também tinha em mente a comunidade, a magnificência, o temor de torná-la inútil ao uso, a que era destinada, obrigou-o a contentar-se em fazê-la do mesmo tamanho que a outra. Todavia, para embelezá-la e enriquecê-la, usou o mesmo que seria gasto para fazê-la maior, pois era perito em todas as artes e tão hábil em inventar coisas novas e admiráveis que ele mesmo fornecia os desenhos aos operários e os instruía sobre as maneiras de executá-los. O comprimento da mesa era de 2,5 côvados de largura e um côvado de altura. O comprimento da mesa era de 2,5 côvados a largura, de 1 côvado e a altura de 1,5 côvado. Eu me atrapalhei com a vírgula aqui, tá, pessoal? Não sei se essa vírgula está colocada em lugar correto, mas eu vou reler novamente da forma correta. O comprimento da mesa era de 2,5 côvados a largura. Eu já li errado de novo. O comprimento da mesa era de 2,5 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1,5 côvado. Ei, revisor, colocou vírgula errado aqui, né? Tudo bem. Era de ouro maciço, muito puro. As bordas, cuja largura era de 1 palmo, tinha florões em relevo, também em escultura, disposto ao redor de alguns cordões muito bem trabalhados. Os diversos lados desses florões, que eram de forma triangular, eram tão iguais e tão justos
que de qualquer lado mostravam sempre a mesma figura. A parte inferior da mesa era muito bem trabalhada, mas a superior era ainda mais, porque ficava mais exposta à vista, e para que qualquer lado que estivesse voltada, era sempre perfeitamente bela. Pedras preciosas de grande valor estavam presas com broches de ouro em distâncias iguais aos cordões de que falamos. Havia também ao redor de toda a mesa grande quantidade de duras pedras preciosas, cortadas de forma oval e entremeadas em adornos em relevo. E ainda ao redor da mesa estavam representadas sob forma de uma coroa diversas espécies de frutos, tais como cachos de uvas, espigos de milho, espigas de trigo e romãs. Todos esses frutos eram feitos de pedras preciosas coloridas e encastoadas no ouro. Viam-se também sob essa coroa uma fila de pérolas em forma de ovos, e abaixo das pérolas uma fileira de pedras preciosas de forma oval, misturadas com obras de relevo como as outras. A mesa era tão bela em si mesma e em todas as suas partes e tão ricamente trabalhada que de qualquer lado que fosse vista não se notava diferença alguma. Havia por baixo uma lâmina de ouro de 4 dedos de largura que atravessava inteiramente e na qual os pés da mesa estavam presos com grampos de ouro a igual distância. Esses grampos prendiam tal modo a parte inferior da mesa que, estando colocada em qualquer posição, apresentava sempre o mesmo aspecto. Gravado sobre a mesa estava um meandro, assinalado por uma grande quantidade de pedras preciosas, como se fossem estrelas. Nota de rodapé. Meandro é um rio da Frígia, que tem várias voltas e contravoltas. Fim da nota de rodapé. Era um prazer ver os rubis, as esmeraldas e tantas outras pedras de valor, todas estimadas e procuradas pela sua excelência. Ao longo desse meandro havia nós de escultura cujo centro, em forma de losango, era enriquecido com cristais e com âmbar, em intervalos iguais e tão bem dispostos que nada podia ser mais belo ou perfeito. As cornijas dos pés eram em forma de lírios, cujas folhas se dobravam por baixo da mesa, embora a haste fosse reta. Sua base, da largura de 1 palmo, era enriquecida com rubis e tinha uma dobra ao redor. Era de 8 dedos o espaço entre os pés, e eles estavam apoiados sobre essa base. A figura dos pés era admirável. Via-se eras e ramos de videira como os cachos entrelaçados, de maneira muito delicada, tão agradável e semelhantes ao natural, que, quando soprava o vento, os olhos se enganavam, parecendo vê-los mover-se, como se não fossem obras de arte, mas da natureza. As 3 peças de que toda a mesa era composta estavam tão bem adaptadas que não era possível perceber as junturas. A espessura da mesa era de meio côvado. Assim, a riqueza da matéria e a excelência da variedade dos ornamentos de tão magnífico presente mostravam muito bem que este grande príncipe, não tendo podido, pelas razões que citamos, fazer essa mesa maior que as que estavam no templo, nada economizou para que a superassem em tudo o mais. Havia também 2 grandes vasos de ouro em forma de taça e talhados em escama. Neles estavam encaixadas desde os pés até em cima diversas fileiras de pedras preciosas que compunham um meandro de 1 côvado de largura, e acima dele havia gravuras excelentes.
um tecido em forma de rede da largura de 4 dedos, que ia até o alto dos vasos e dos compartimentos feitos em losango. Aumentava ainda a beleza daquela obra. As bordas dos vasos eram enriquecidas com lírios e outras flores, e com ramos de videira, carregados de cachos de uva entrelaçados. Cada um desses vasos continham 2 grandes medidas. Já as taças de pratas eram mais brilhantes que espelhos, e reproduziam o rosto dos que as contemplavam. O rei mandou também 30 vasos, nos quais os que não estavam cobertos de pedras preciosas tinham folhas de hera e de vinha muito bem gravadas. Não era possível contemplar essas obras sem admiração, porque o zelo a elas dedicado e a sua magnificência contribuíam mais para isso que o trabalho e a ciência daqueles excelentes artífices. O príncipe não se contentou em não medir as despesas, mas deixava até mesmo negócios importantes para ir ver os operários trabalharem. E animava-os de tal modo com a sua presença que eles, para contentá-lo, duplicavam os esforços. Depois que o sumo sacerdote Eleazar recebeu esses ricos presentes, consagrou-os a Deus no templo, em nome do príncipe, e prestou muita honra aos que os haviam levado, despedindo-os com muitos presentes. O rei, ao regresso deles, interrogou André e Aristeu sobre diversas coisas e mostrou tanta solicitude em conversar com os deputados que tinham vindo com eles, que despediu, contra o seu costume, os que ali estavam para a audiência ordinária que ele dava a cada 5 dias aos seus súditos. Ele também concedia uma todos os meses aos embaixadores. Esses sábios anciãos ofereceram-lhe os presentes dos sumos sacerdotes e apresentaram a lei que lhes fora entregue. O soberano fez perguntas sobre o que ela continha e, depois que a desdobraram, ficou admirado com a delicadeza do pergaminho, sobre a qual estava escrita, com letras de ouro, bem como as folhas presas tão juntamente que não era possível perceber a costura. Depois de a observar por muito tempo, disse-lhe que lhes agradecia por terem vindo, e mais ainda aos que os tinham enviado, e que não podia agradecer suficientemente a Deus por haverem trazido a ele as suas leis. Uma pausinha para água aqui, pessoal. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Todos somos almas em redenção, a Vete respondeu. O pessoal gosta de assuntos, infelizmente. Vete, na verdade, isso aqui o audiolivro, ele tem a função posterior, né? É legal gravar ao vivo, ter pessoas enganjadas. Mas, com certeza, isso aqui vai ficar gravado e quando tiver concluso, muita gente não pega um audiolivro em execução, eu sei, né? Quer pegar a obra inteira. Então, quando a pessoa vê que a obra está completa, provavelmente os engajamentos aumentam. Vejo isso pelos vídeos, pelas gravações anteriores. A Verdade Sufocada tá com um bom engajamento. Então, pessoas que não leram ainda estão se aderindo e assim vai aumentando com o passar do tempo. Agora, quando for uma live sobre um assunto específico, uma aula tal, aí que o engajamento tem que ser maior, né? Mas a dinâmica do canal, às vezes, também, ela é diferente dos outros canais, né? Os outros canais vêm trazer entretenimento, vêm trazer notícias, vêm trazer outras coisas. O meu canal, ele foca no conhecimento, no estudo. Então, nós vamos trazer mais estudos
e menos outras coisas, né? De vez em quando, por exemplo, hoje eu fiz uma live do louvor de manhã na Igreja Batista, em que eu fui visitar hoje de manhã. É uma igreja que eu costumo visitar. Eu gosto do pessoal de lá e eu faço questão de participar lá com eles lá. Quando participar de outro evento também, na Igreja Adventista, ou na Igreja Católica, ou em algum outro lugar que eu for, e que eu ache legal compartilhar com vocês, eu farei também, tá bom? Mas como ele é voltado realmente para o conhecimento, então nós vamos focar isso. Deixa eu ver aqui. Estou curando a gripe, você falou pra mim essa semana, estamos melhorando. Eu curava mais rápido quando eu tinha 20 anos, agora demora um pouquinho mais. Normal. Depois que passa dos 40 já era. Davi, o conhecimento é constante, Davi sim constante, vou precisar sair. Pode tranquilo, Davi, vou deixar rolando aqui a transmissão. Beleza, eu fico falando com os fantasminhas da casa. Não, tem o pessoal. Valeu, Davi, Deus te abençoe. Vamos retornar. Vamos lá. Aos que estão acompanhando essa leitura, tá? Posteriormente, obrigado de estar aqui, tá bom? Você pode perceber que isso aqui não é um audiolivro comum com voz de robô. É um audiolivro com interpretação. E essas pausas também é importante para eu me descansar, principalmente quando a gente não está tão bem assim, não está gozando 100% da saúde, né? Como eu disse, estou sarando de uma gripe. Então vamos lá. Continuando. Os deputados, com a demonstração de afeto, desejaram-lhe toda a sorte de prosperidade. O rei ficou tão comovido que não pôde reter as lágrimas, porque elas não somente eram sinal de grande tristeza, mas também de imensa alegria. Ele ordenou em seguida que entregassem os livros aos que os deviam guardar. Abraçou-os e disse-lhes que era justo, depois de haver falado do objetivo de sua viagem, falar também do que lhes competia fazer. Assim, para mostrar o quanto a vida deles lhe era agradável, queria que durante o resto de sua vida se renovasse a memória daquela data, que coincidia também com o dia em que ele vencera uma batalha naval sobre Antígono. Concedeu-lhe ainda a honra de estarem à sua mesa e ordenou que fossem muito bem alojados nos altos da fortaleza que ficava próxima ao promontório. Nicanor, que era encarregado de receber os estrangeiros, teve particular cuidado deles e ordenou o mesmo a Doroteu, pois o rei havia ordenado que, para melhor se tratarem os estrangeiros, as cidades fornecessem o que tinha do gosto deles e que tudo fosse preparado segundo o costume do país de onde vinham. Porque ele sabia que, por mais apetitosas que sejam as iguarias, não podem ser consideradas boas se não se adaptarem ao gosto da pessoa ou não forem preparadas da maneira a que ela está habituada. Como Doroteu estava encarregado disso, Nicanor ordenou-lhe que fizesse 2 fileiras de bancos, nos quais os deputados deveriam sentar-se nos banquetes do rei, metade deles à sua direita e metade à esquerda. Tudo ele fez para honrá-los e ordenou a Doroteu que os servisse a madeira do país deles. Os sacerdotes egípcios, que tinham o costume de orar antes da refeição do rei, não o fizeram. Então o soberano disse a Eliseu, um dos deputados, que era o sacerdote, que fizesse a oração. Ele levantou-se e rogou a Deus pela prosperidade do rei e de seus súditos. Todos os que estavam presentes proferiram aclamações de alegria e depois puseram-se à mesa. O rei, durante a refeição, fez perguntas filosóficas aos deputados e ficou tão satisfeito com as respostas que continuou por 12 dias a tratá-los do mesmo modo.
Se alguém quiser saber mais particulares a esse respeito, terá apenas de ler o que Aristeu escreveu. Mas o rei não foi o único que lhes admirou as respostas. O filósofo Menedemo confessou que elas os confirmavam na opinião de que todas as coisas são governadas pela providência, e lhe fornecia razões para sustentar o seu parecer. O rei chegou a conceder-lhes a honra de dizer que obtivera tanto proveito de suas conservações que ia aprender até mesmo de que modo devia proceder para bem governar o seu reino. Ordenou em seguida que fossem levados aos aposentos, já para eles preparados. 3 dias depois, Demétrio levou-os para uma estrada longa, 7 estádios, pela ponte que une a ilha à terra firme, a uma casa situada à beira-mar, ao lado norte, afastada de qualquer barulho, para que nada pudesse perturbá-lo em seu trabalho, o qual exigia muita atenção e cuidado, e rogou-lhes que, tendo naquele lugar tudo o que podiam desejar, começassem sem mais tardar o grande empreendimento para o qual haviam sido trazidos. Eles o fizeram com toda dedicação e constância, trabalhando assiduamente para que a tradução fosse exatíssima. Trabalhavam ininterruptamente até as 9 horas da manhã, quando lhes levavam o alimento. Nisso, eles eram muito bem tratados, pois Doroteu seguia exatamente as ordens recebidas, apresentando-lhes os mesmos alimentos que haviam sido preparados para a mesa real. Eles iam todas as manhãs ao palácio saudar o soberano e depois punham-se a trabalhar, após lavar as mãos nas águas do mar. Empregaram apenas 72 dias para traduzir toda a lei. Terminada a obra, Demétrio reuniu todos os judeus e leu-lhes a tradução na presença dos 72 intérpretes. Eles a aprovaram, elogiaram muito Demétrio por haver imaginado uma coisa tão proveitosa para eles e rogaram-lhe que também mandassem fazer aquela leitura aos chefes de sua nação. Eliseu, sacerdote, o mais idoso dos intérpretes e os magistrados constituídos para o governo do povo, pediram em seguida que nada mais se viesse a mudar naquela obra, que fora concluída com tão raro êxito. Essa resposta foi aprovada, dando a esse ato força de lei, porém, com a condição de que antes seria permitido cada um examinar a tradução, para ver se nada havia a acrescentar ou a suprimir, e a fim de que, tendo sido o assunto muito bem ponderado, nunca mais se tivesse de voltar a ele. O rei viu com grande prazer que o seu desígnio tivera muito bom êxito e com proveito para o povo. E sua alegria aumentou em muito ainda quando ele ouviu a leitura das santas leis. Não se cansava de admirar a prudência e a sabedoria do legislador que as elaborara. E, um dia, quando conversava com Demétrio, perguntou-lhe como nenhum historiador ou poeta haviam falado daquelas leis, sendo elas tão excelentes. Ele respondeu-lhe que, como eram divinas, ninguém se animara a fazê-lo, e os que o haviam feito foram castigados por Deus. Teopompo disse a ele ainda: teve a intenção igual, isto é, inserir alguma coisa delas em sua história, e perdeu o juízo durante 30 dias. Depois de reconhecer em intervalos de lucidez e em um sonho que aquilo lhe acontecera por ele haver querido penetrar as coisas divinas e dar notícia delas aos homens profanos,
a cólera de Deus foi aplacada com preces e ele voltou ao seu juízo normal. O profeta Teodecto, tendo misturado em uma de suas tragédias algo que tirava dos livros divinos, perdeu a visão e só a recobrou depois de reconhecer a sua falta e rogar a Deus que o perdoasse. Quando o rei recebeu os livros da mão de Demétrio, adorou-os e ordenou que fossem guardados com o máximo cuidado, a fim de que em nada pudessem ser modificados. Disse depois aos sábios intérpretes que era justo permitir-lhes o regresso ao seu país, e rogava que viessem muitas vezes visitá-lo, pois os recebia com muito prazer, e dar-lhes-ia tantos presentes que não se arrependeriam da viagem. Depois de lhes falar dessa maneira tão gentil, despediu-os com muitos e magníficos presentes. Deu a cada um diversas espécies de vestes, 2 talentos de ouro, uma taça do peso de 1 talento e assentos para se deitarem e para as refeições. Pausa aqui, pessoal, para uma observação. Olha só que coisa interessante, o que pode ser trazido para nós. No meu humilde e despretensioso ponto de vista. Voltamos aqui a Josias, quando ele pediu para trazer a lei que foi encontrada por um levita, um sacerdote. Olha só, foi encontrada é sinal que estava perdida, certo? Como é que o povo que era responsável por ter zelo perde e as próximas gerações nem sequer voltam a procurá-lo? Escuta, cadê a fonte do que nós fazemos aqui? Onde é que está? Está o nível de cegueira que a gente adquire quando deixamos de ter zelos pelas coisas sagradas. Um povo que não foi o escolhido por Deus, dando valor, pedindo para traduzir na sua língua as leis que foi dada com zelo a um povo escolhido, tratou além de anexar aquelas leis aos seus costumes, dar poder de lei a elas, certo? E ainda recompensar a nação e os estrangeiros que lhes trouxeram. Isso aqui é o contrário do proselitismo religioso. O proselitismo religioso é quando você tenta colocar na cabeça de uma outra pessoa aquilo que você acredita e leva para ela os seus conceitos. Aqui é o contrário. Aqui é um povo pagão clamando por justiça divina, pedindo que tragam para eles aquilo que é sagrado, pelo que eles percebiam no comportamento de Deus para com eles e o reconhecimento da obra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Agora, vamos trazer para nós aqui. Nós temos uma quantidade, nossa, inumerável. É lógico que tem número exato porque nós temos quantidades exatas de pessoas nessa terra. Mas é de perder de vista a quantidade de denominações religiosas cristãs. Católicas nós temos também divisões. Existe um monte de divisão católica aí. Mas disse da principal, porém que dentro da própria principal tem uma divergência teológica terrível aí com relação à teoria de prosperidade, libertação e os cambal. Quantas pessoas no mundo estão sofrendo por falta de justiça? O que nós estamos fazendo com o nosso conhecimento?
nós estamos etiquetando a nossa marca ou nós estamos apresentando a essência? Nós estamos vivendo a essência do que aprendemos ou estamos nos preocupando em cumprir os dogmas da fé que julgamos ser correta? Será que eu estou me preocupando mais com os detalhes materiais que visivelmente nos colocam em um grupo X ou Y? Ou nós estamos atentando para a essência, a matéria-prima, que é a bondade e a justiça divina? É complicado. E quando eu faço essa análise para mim, eu me sinto um verme. Porque eu não sei se eu estou fazendo o correto. Que Deus possa abençoar a nossa nação, possa abençoar a cada um de vocês aí e nos possa dar o rumo que precisamos. Assim eu oro de verdade. Não é porque tem uma câmera aí, não. Eu oro de verdade que Deus ilumine o mundo e que faça surgir os seus profetas, os seus representantes de honra, seus representantes incorruptíveis e que abale o mundo com o seu testemunho fiel da justiça divina e que traga o amor e que espalhe e que o amor seja vencedor. Não é o amor que o mundo acha que é amor. É o amor que nos faz devotar e nos faz ter o desejo de adorar a Deus. É o agente causador da fé. Você já parou para se perguntar o que é que te faz crer em Deus? O que é que te faz servir a Deus? Mas entender mesmo. Por quê? Você aí que está aí do outro lado. O que é que te faz? É o desejo de salvar, é isso? Se for isso, eu posso te falar, isso é pequeno. Porque se for desejo de salvar, tu é interesseiro. Porque tu tá aí numa vida aí, você está numa vida em que você precisa viver com os cargos que você tem, com a cruz que você tem, com o corpo, com a materialidade, com o pecado, com o desejo. Você vai ter que conviver com isso aí. Quando o desejo de adorar a Deus for a compreensão de que é o correto a se fazer, porque é o único caminho mais fácil, mais exato, mais justo, mais digno e o único ao qual você deveria optar, você talvez entenderia que não é questão de arbítrio, é questão de entendimento. Porque só se tem um caminho a seguir. E se eu optar em fazer o outro, eu não estou exercendo o arbítrio. Eu estou exercendo a falta de juízo. O arbítrio é para o tolo. Para o sábio, o único caminho é a única decisão. E não é livre. É exato. É o exato. É a matemática lógica. É só este caminho. Se você entender isso melhor do que a mim, melhor do que eu entendo, é possível que a tua vida dê um upgrade. E alguns dogmas que você tinha como exatos na fé, eles passem a ser obsoletos. E você comece a compreender Deus de uma forma diferente. Eu te falo por experiência.
eu fui criado num sistema religioso bem dogmatizado. E hoje, tanto eu como a minha esposa conversamos e nós falamos quase todos os dias. Hoje, inclusive, ela falou para mim: o Deus que eu conheço hoje é um Deus tão diferente do Deus que eu pensava quando eu era criança, quando eu ainda era jovem, quando eu vivia religiosidade. E isso tem sido bom para mim. Se isso conseguir, talvez por uma experiência bem pequena aqui, passada, através de uma leitura que talvez tenha sido esse o entendimento que um rei pagão tenha tido ao observar de fora da bolha da religiosidade judaica a justiça divina. Ele viu um povo sendo punido por não seguir os cumprimentos de um Deus que os selecionou e que operou milagres entre eles e que eles conheciam, os pagãos, porque eles testemunharam. Eles testemunharam, inclusive, pragas neles próprios por causa daquele povo. E quando esse povo traz para si o conhecimento e começa a reger, olha que maravilha. Não é à toa que o Império Grego-Romano se expandiu tanto e moldou praticamente toda a civilização que nós conhecemos hoje, organizada, tanto em estruturas de polis, política, todos esses termos vêm do grego. Incrível, né? É sempre Deus atuando, pessoal. Então, vigia a tua coroa, porque outro pode tomá-la. E se o outro tomá-la, não será porque ele é um ladrão. Não. É porque você não tem mais o mérito de usá-la. Continuando. E eu vou terminar aqui no 2, tá, pessoal? Depois eu corrijo a live, porque já passou bastante aí e a gente, com os ajustes aí, né, do novo stream, eu levei muito tempo. Ao sumo sacerdote Eleazar mandou 10 leitos, cujos pés eram de prata, um vaso do peso de 30 talentos, 10 túnicas de púrpura, uma belíssima coroa de ouro, 100 peças de fazenda de fino linho, diversos vasos para beber, turíbulos e taças de ouro para serem consagrados a Deus. Na carta que ele escreveu, rogou-lhe que permitisse aos deputados vir visitá-lo todas as vezes que quisessem, pois teria grande prazer em conversar com eles, pela sua ciência e capacidade, e far-lhes-ia ainda sentir os efeitos de sua liberalidade. Pode-se avaliar, pelo que acabo de referir, com que magnificência Ptolomeu Filadelfo, rei do Egito, tratou os judeus. Amém. Rei do Egito. Deixa eu ler o que vocês falaram aqui. A Vete está dizendo amém. Estas teorias não acredito, enganam o povo. Eu não lembro qual era a teoria. Precisamos mesmo de pessoas de bom coração. Amém, verdade, amém. No dia a dia é difícil mesmo se redimir, se calar, tolerar, amar. O Davi falou, né? Ah, a Vete também. Vete, o arbítrio são escolhas, mas limitadas. O Criador comanda tudo na hora que quer. Oh, verdade, Roma e Grécia. Amém. Vete profundo, Leandro. A coroa é para poucos neste tempos. Temos de perseverar sempre e não desanimar.
Sarita, obrigado da presença. Davi, obrigado da presença. Dr. Helder, obrigado da presença. Tem 4 pessoas online aqui, aparecendo para mim. Eu não sei quem é a quarta. Obrigado a todos que participaram e que vão participar depois da leitura. Deixem sempre nos comentários o que vocês acham do formato. Façam seus comentários. Quem quiser apoiar, o Pix está na descrição do vídeo, tá? Deixa eu interromper aqui a transmissão. Eu não sei como é que interrompe a transmissão nesse stream ainda. Eu vou terminar assim mesmo. Eu sei como aumenta a tela. Quer ver? É por aqui. Deixa eu ver. É aqui assim, ó. Eu aumento essa tela aqui assim. Aí eu fico um pouquinho maior. Fica estranho, mas... Eu vou dar o meu boa noite a todos vocês. Que Deus os abençoe. Tenham uma excelente semana. Amanhã, cedinho, muitos aí vão labutar. Eu também. E às 16h30 eu estarei aqui novamente para fazer a continuação dessa leitura. Tá bom? Deus os abençoe. Shalom. Baruch Hashem. E eu vou estudar um pouquinho mais o stream aqui para ver como que funciona, tá bom? E vou editar aquele iniciozinho lá para tirar aqueles erros do áudio duplicado. Valeu. Beijo no coração. Um abraço.